Um vídeo do meu namorado pedindo a mão da secretária dele em casamento viralizou, liderando as listas de tendência. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Todo mundo dizia que era o momento mais romântico e emocionante que já tinham visto na vida. A secretária até postou uma mensagem cheia de sentimento. Esperei tanto por você e fico feliz de não ter desistido nunca, Sr. Lopes. Finalmente posso me imaginar passando o resto da minha vida com você. A sessão de comentários explodiu de entusiasmo. Eu tô obcecada. O chefe e a secretária são os mais adoráveis do mundo. Não chorei, não gritei, só fechei a página e fui atrás do meu namorado para pedir uma explicação. Foi aí que o ouvi conversando com um amigo. Qual outra opção eu tenho se não casar com ela? A família dela vai forçar ela a casar. Com alguém que ela não ama. O que, Andréia? Ela é sua namorada de verdade. Não tem medo dela ficar brava? E daí se ela ficar brava? Andréia tá comigo há 7 anos, não pode me deixar agora. Vamos pular para o dia do nosso casamento. Sim, o nosso grande dia! No mesmo dia, ele estava se casando com a secretária, enquanto eu caminhava até o altar com outro homem. Nossos carros de casamento se cruzaram na rua, e quando trocamos os buquês com as outras noivas, como parte da tradição, ele me viu pela janela. Ao me ver no vestido de noiva, a expressão dele desabou completamente. Mãe, decidi seguir em frente com o casamento arranjado. Na sala de estar, iluminada de forma suave, minha voz soou distante e vazia, como se não fosse minha. Ao ouvir minha repentina mudança de decisão, minha mãe perguntou: Você não estava disposta antes? Por que essa mudança, Andréia? O casamento não é brincadeira, não importa se é arranjado ou por amor. O que importa é que você seja feliz. Mãe, eu pensei bem. Pode começar a planejar o casamento. Minha mãe parecia perceber o que eu sentia, pois fez uma pausa antes de dizer suavemente: Você está com o Samuel há tanto tempo e ele ainda não quer assumir o relacionamento. Nem sequer aceitou nos conhecer. Seu pai e eu sempre soubemos que isso não ia durar. As palavras dela caíram como uma punhalada. Eu percebi que todos, menos eu, viam a verdade claramente. As palavras dela realmente me acertaram em cheio, como uma faca no peito. A única tonta, aqui era eu. Os filhos dos Ramírez são alguém que seu pai e eu escolhemos com muito cuidado para você, há anos. A gente se certificou de que era uma boa escolha. Ele não só vem de uma família respeitável, como também é um homem de grande caráter. Andréia, você merece o melhor. Respirei fundo. Obrigado, mãe. Confio no julgamento de vocês e do pai. Querem que marquemos uma reunião com ele nos próximos dias? Não precisa. Pode seguir com os preparativos do casamento. Depois de desligar, percebi que o Samuel estava atrás de mim, em algum momento, segurando um pequeno bolo. Ele tinha uma expressão confusa. Uma boda? Quem vai casar? Eu sou a que vai casar. Respondi em silêncio no meu coração, mas as palavras nunca saíram da minha boca. Em vez disso, mantive uma expressão calma e neguei com a cabeça. Ninguém. Só uma amiga. Assim que disse isso, percebi como a tensão nos ombros dele se aliviava. O rosto dele se suavizou visivelmente, e isso fez meu coração doer ainda mais. Ele estava nervoso, achando que eu ia pressioná-lo. Para se casar? Ou era porque ele temia que eu tivesse descoberto sobre ele e a Lucia, sua secretária perfeita, e tivesse percebido que eram eles que iriam se casar? Trouxe seu bolo favorito daquela padaria que você adora, quer comer agora? Ele me perguntou. Houve uma época em que Samuel costumava me trazer pequenos detalhes depois do trabalho. Lanchinhos e sobremesas que ele achava que eu ia gostar, embora nem sempre eu os aproveitasse. Mas a consideração dele me fazia sentir como se estivesse flutuando em um sonho doce. Eu me sentia querida, amada, lembrada. Mas agora, enquanto olhava o bolo nas mãos dele, tudo o que eu sentia era uma amarga ironia. Não muito tempo atrás, eu tinha me deparado com publicações públicas da Lucia nas redes sociais dela. Não consegui explorar muito, porque depois de apenas algumas fotos, a verdade me atingiu como um tapa na cara. Aquele bolo não era pra mim, era o favorito da Lucia. Não só esse bolo, mas aqueles frutos secos, aqueles lanchinhos, todos os pequenos detalhes que ele costumava me trazer também eram os favoritos dela. E o pior de tudo, eu percebi que o hábito dele de me trazer comida começou logo depois que a Lucia entrou para a empresa dele. Então, Samuel, quando você me dava esses detalhes, em quem você realmente pensava? Em mim, Andréia? Ou era na Lucia? Engolindo. O nó na garganta, falei com frieza. Não gosto mais de doces. São muito enjoativos. Não me compre mais. Samuel piscou, surpreso com a minha reação. O quê? Isso não é verdade. Você nunca teve problema com eles antes. Estamos juntos. Há anos. E mesmo assim, se você realmente me amasse, como é que não saberia das minhas preferências depois de tanto tempo?
Às vezes você repete as mesmas coisas tantas vezes que se cansa e deixa de corrigir. Não discuti. Simplesmente dei de ombros e falei. Meus gostos mudaram recentemente. Por dias, Samuel estava tão ocupado que nem sequer se lembrou do meu aniversário. Embora na verdade já não importasse mais. Mas então, como se de repente tivesse se dado conta, ele tentou compensar, comprando ingressos para o meu musical favorito. Era uma peça muito popular, quase impossível de conseguir ingressos. Eu mesma não tinha conseguido um. Então, quando Samuel disse que tinha 2 ingressos e me convidou, aceitei. No dia do espetáculo, esperei e esperei. Mas, em vez de Samuel, vi uma postagem de Lucia no Instagram exibindo 2 ingressos para o mesmo musical. A descrição dela dizia: "Estou tão entediada que decidi ver uma peça. É bom ter alguém sempre com você. Aconteça o que acontecer." A foto não mostrava os rostos, mas reconheci a mão dele instantaneamente. Aquela cicatriz era inconfundível. Era de Samuel, da vez que ele se machucou ao me salvar anos atrás. De repente, me senti uma completa idiota. Enquanto eu esperava lá fora, na chuva, preocupada com o que poderia ter acontecido com ele, Samuel estava dentro, nos assentos VIP, com sua secretária. As gotas de chuva gelada batiam no meu rosto, encharcando minha roupa. O frio se infiltrava nos meus ossos, mas o meu coração estava ainda mais gelado. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe. Ela disse que o casamento estava marcado, para daqui a 2 semanas. Se eu achasse que era apressado, podiam adiar. Eu balancei a cabeça, embora ela não pudesse me ver, e respondi: "Não, pode manter como está planejado." A chuva havia paralisado a cidade. O trânsito estava um caos, e eu não conseguia pegar um táxi. Por mais que esperasse, Samuel me ligou. Sua voz soava casual, como se nada estivesse errado. "Por que você não está em casa?" Mantendo o tom calmo e sem emoções, respondi: "Estou no Teatro Colón." Houve uma pausa, como se ele tivesse acabado de lembrar de algo. Então ele disse: "Desculpa, algo surgiu essa tarde e não consegui chegar. Fica onde está. Vou te buscar." Eu não discuti, mas sabia que ele não apareceria. E estava certa. Um momento depois, Lucia atualizou o Instagram dela de novo. "Não queria que você pegasse um resfriado por causa da chuva, então fiz chá de gengibre. Um homem que cozinha é a coisa mais atraente. Não vejo a hora de me casar com ele." A foto mostrava Samuel de costas, cozinhando no fogão. Eu olhei para a postagem por um segundo e depois... Fechei o aplicativo com calma. A chuva me deixou com febre e um resfriado terrível. Usei isso como desculpa para me mudar do quarto principal, dizendo que não queria contagiar Samuel. Mudei para o quarto de hóspedes pela primeira vez. Ele realmente ficou em casa para cuidar de mim, mas não suportava a presença dele. "É só um resfriado", disse com tom neutro. "Sou adulta, posso me cuidar sozinha. Você deveria voltar ao trabalho." Ele franziu a testa e me olhou por um longo momento, antes de dizer: "Queria que eu estivesse contigo quando você estava doente." "Por que a mudança repentina?" Baixei a cabeça, escondendo todas as emoções nos meus olhos, e forcei um pequeno sorriso. Era imatura antes. Já não sou assim, Samuel. Ele franziu o senho com preocupação. "Andrea, você está bem?" "Estou bem", respondi. "Vê? Sério." Ele não parecia convencido. Mas depois de me olhar um pouco, finalmente suspirou. "Está bem. Ligue se precisar de algo." Assim que ele se foi, soltei um longo suspiro e caí em um sono profundo. Quando acordei, encontrei outra mensagem da minha mãe. Desta vez, eram os planos definitivos do casamento. Ela também me enviou fotos de mais de uma dúzia de vestidos de noiva, pedindo para eu escolher um e deslizar para ampliar e ver os detalhes. Estava tão absorta na tarefa que não notei que Samuel tinha entrado até que ele arrancou meu telefone e o jogou no sofá. "O que você está fazendo, olhando vestidos de noiva?" exigiu, seu rosto escurecido pela irritação. Por um momento pensei que ele tinha descoberto que eu estava planejando meu próprio casamento. Estava prestes a confessar tudo quando suas próximas palavras me deixaram congelada. "Essa é sua maneira de me pressionar para que eu case com você? Eu te disse que me casaria com você eventualmente. Não precisa recorrer a truques como esse. Isso é patético. É patético." Suas palavras pairavam no ar como uma sentença de morte para nosso amor, 7 anos juntos reduzidos a essa simples palavra. Fiquei olhando para Samuel, o homem que eu achava que conhecia, enquanto a última luz do pôr do sol madrileno se filtrava pelas janelas do nosso apartamento. Patético. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Sabe o que é realmente patético, Samuel? Você me chamar de patética quando é você quem está vivendo uma vida dupla." Ele endireitou os olhos, brilhando com uma mistura de surpresa e raiva. "De que diabos você está falando, Andrea? Não se atreva a fingir que não sabe." Explodindo, joguei meu telefone na frente dele. As fotos do Instagram de Lucia brilhavam na tela.
Explique isso. Explique por que você estava com ela no musical, enquanto eu te esperava na chuva como uma idiota. Samuel pegou o telefone e seu rosto empalideceu ao ver as imagens. Por um momento pareceu perdido, mas depois sua expressão se endureceu. Você tem me espionado? Sua voz soou acusadora. Agora você revisa minhas redes sociais espionando? Soltei uma risada amarga. Sua querida Lucia posta tudo. Toda Madrid sabe do romance dela, menos eu. Ou devo dizer que sou a única que finge não saber. Dei um passo em direção a ele, a raiva de meses de enganos finalmente transbordando. Cada presente que você me dava, cada detalhe, tudo era para ela. Nem se deu ao trabalho de conhecer meus gostos reais. 7 anos, Samuel, 7 malditos anos, fingindo me amar. Você não estava fingindo, gritou, sua voz ressoando nas paredes. Você não entende nada. O quê? Eu não entendo. Minha voz se quebrou. Eu não entendo que enquanto eu sonhava com o nosso futuro, você planejava casar com outra. O vídeo da sua proposta está em todos os lugares. O romântico que surpreende sua secretária. Que história tão comovente. Samuel passou as mãos no cabelo, frustrado. As coisas não são tão simples, Andrea. Lucia! Ele não se atreve a dizer seu nome. Eu o interrompi. Anos de dor se transformando em fúria. Sabe o quê? Você tem razão, as coisas são muito simples. Você é um covarde e um mentiroso. Basta! Ele bateu na mesa com o punho, fazendo os copos tremularem. Você não tem direito de me julgar. Tenho tentado encontrar o momento certo para te contar. O momento certo. As lágrimas corriam pelas minhas bochechas, mas minha voz não flaqueou. Qual seria o momento certo, Samuel? Depois do casamento? Ou você planejava manter sua vida dupla para sempre? Ele se aproximou de mim, tentando me segurar pelo braço. Andrea, por favor, me escuta. Eu o empurrei com todas as minhas forças. Não me toque. Não se atreva a me tocar nunca mais. Você está sendo irracional, gritou ele com sua fachada, de calma completamente quebrada. Se me deixasse te explicar... Explicar o quê? Eu peguei a moldura de foto que estava sobre a mesa, nossa última foto de Natal juntos, e joguei contra a parede. O vidro se estilhaçou, assim como minhas ilusões. Vai me explicar como se apaixonou por ela? Como cada vez que dizia me amar, estava pensando nela? Não é tudo preto ou branco. A voz dele tremia de raiva. A vida não é tão simples como você acha. Ah, mas é sim. Me enxuguei as lágrimas com o dorso da mão. É muito simples. Você me traiu, me mentiu, me humilhou. E o pior de tudo, nem tem a decência de admitir isso. Caminhei em direção ao nosso quarto, abri o armário e comecei a pegar minhas roupas, jogando-as em cima da cama. O que você está fazendo? Samuel me seguiu, alarmado. Não é óbvio? Continuei pegando minhas coisas. Eu vou embora. Não vou ficar aqui vendo você destruir o pouco que ainda resta da minha dignidade. Você não pode ir embora assim. Ele me agarrou pelo braço, mas eu me soltei com um puxão violento. Eu não posso? Minha risada soou histérica, até para os meus próprios ouvidos. Sabe o que é o mais engraçado disso tudo? Enquanto você estava planejando seu casamento com a Lucia, eu também estava olhando vestidos de noiva. Ele ficou paralisado. Eu peguei o celular e mostrei as mensagens da minha mãe. Minha família arrumou um casamento para mim. No começo, eu recusei porque acreditava em nós. Que idiota que eu fui. A voz de Samuel se suavizou, mas já era tarde demais. Não, se preocupe, Samuel. Você não vai precisar se sentir culpado. Eu vou me casar, mas não com você. E ao contrário de você, eu não preciso enganar ninguém para fazer isso. Você não pode casar com alguém que não conhece. Ele gritou com o rosto vermelho de raiva. Por que você não prefere ficar aqui esperando migalhas do seu amor, enquanto eu construo uma vida com outra? Naquele momento, meu telefone vibrou com uma mensagem de minha mãe. Filha, chegou uma proposta internacional para você. Uma empresa em Barcelona está interessada no seu currículo. Olhei para a mensagem e depois para Samuel. 7 anos de amor, sonhos e promessas, reduzidos a cinzas. Sabe o que é verdadeiramente patético, Samuel? Minha voz era um sussurro. É que você ainda está aqui tentando me controlar quando deveria estar com sua futura esposa. Andrea, por favor. A voz dele se quebrou, mas já não me afetava mais. Já não me importava. Adeus, Samuel. Espero que você e a Lucia sejam muito felizes juntos. Vocês merecem um ao outro. Peguei minha bolsa e as chaves, deixando a maior parte das minhas roupas e lembranças para trás. Enquanto eu caminhava em direção à porta, ouvi ele gritar meu nome, mas não parei. O som da porta se fechando foi como o ponto final da nossa história. No elevador, com as mãos trêmulas, respondi a mensagem da minha mãe. Me conta mais sobre essa proposta em Barcelona. Acho que é hora de uma mudança.
As lágrimas continuavam caindo, mas pela primeira vez em muito tempo, não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação, o fim de um sonho, sim. Mas também o começo de algo novo, algo que seria só meu. O Hotel Catalonia Plaza era mais luxuoso do que eu podia pagar. Mas naquela noite, eu precisava de um lugar onde pudesse desmoronar sem que ninguém me julgasse. A suíte no 15º andar virou meu refúgio temporário. O hotel onde eu estava era um lugar neutro, onde eu poderia começar a reconstruir os pedaços da minha vida. Meu celular não parava de vibrar. Samuel, Samuel, Samuel. 37 chamadas perdidas e contando. Entre elas, mensagens de Lucia. Andrea, precisamos conversar. Não são como você pensa. Não são como eu penso? Murmurei, enquanto abria uma garrafa de vinho do minibar. Claro que não eram melhores. O som de outra notificação fez com que eu olhasse o telefone novamente. Desta vez, era um e-mail da empresa de Barcelona. Minha mãe devia ter dado meu contato para eles. Prezada senhora Ruiz, temos o prazer de informar que seu perfil nos chamou a atenção. As palavras começaram a se desfocar enquanto as lágrimas nublavam minha visão. Não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva. Raiva contra Samuel, contra Lucia, mas principalmente contra mim mesma por ter sido tão cega. Meu telefone tocou. Novamente. Era minha mãe. Andrea, onde você está, minha filha? Samuel está aqui, ele está desesperado, está em casa. Minha voz soou estranha. Você deixou ele entrar? Mãe, você deixou entrar o homem que me enganou por meses? O homem que planejava casar com outra enquanto vivia comigo? Houve um silêncio do outro lado da linha. Andrea, as coisas nem sempre são... Se você terminar essa frase com como, parecem, juro que não volto para casa. Minha voz estava firme agora. Samuel está aí porque sabe que você e papai sempre adoraram ele. Ele está me manipulando. Ouvia o som de ruídos de movimento e depois a voz dele. Aquela voz que costumava me fazer sentir segura e que agora só me dava náuseas. Andrea, meu amor. Não se atreva a me chamar assim. Minha voz estava fria como gelo. Escuta bem, Samuel, porque vai ser a última vez que vamos falar. Não me importam suas explicações, suas desculpas ou suas mentiras. Acabou. Eu vou começar uma nova vida, longe de você e de todas as suas manipulações. Por favor, me deixe te explicar. Explicar o quê? O vídeo da sua proposta? As fotos com a Lucia? Ou talvez você está se referindo aos planos de casamento que ela não para de publicar nas redes sociais. As coisas não são... Se você continuar com essa história de não são como parecem, eu juro que vou até a sua empresa amanhã e conto para todo o conselho de administração como o seu respeitável tio tem levado uma vida dupla. Isso o silenciou. Eu podia imaginar ele parado na cozinha dos meus pais, provavelmente pálido e suando. Você não faria isso, ele sussurrou. Eu ri, mas era uma risada sem humor. Por que não? Porque eu sou a doce e compreensiva Andrea, que aguenta tudo? Essa Andrea morreu hoje à tarde, Samuel. Você a matou. Andrea, por favor, não. Samuel, acabou. Vai embora da casa dos meus pais. Volta para a Lucia, se casa com ela. Tenha uma vida maravilhosa com ela. Mas me deixa em paz. E se eu não fizer isso? A voz dele mudou, ficando mais dura. E se eu contar para seus pais sobre aquele aborto que você teve há 2 anos? Meu sangue congelou. Esse era o nosso segredo mais sombrio, algo que nem meus pais sabiam. Você está me ameaçando? Minha voz saiu quase em um sussurro. Eu só quero que você entenda que os dois podemos jogar esse jogo, Andrea. Nesse momento, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Qualquer resquício de amor que eu ainda pudesse sentir, por ele se transformou em cinzas. Vai em frente, eu disse surpreendentemente calma. Conta pra eles. Conta como me levou para a clínica porque não era o momento certo. Conta como me disse que eu ia arruinar a sua carreira se a gente tivesse aquele bebê. Conta como eu... Chorei por semanas enquanto você se concentrava no seu projeto com a Lucia. Mas, por favor, tenha a decência de contar toda a verdade. Samuel, porque se você vai destruir minha reputação, vou garantir que destrua a sua também. Desliguei o telefone e o joguei sobre a cama. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava surpreendentemente clara. Me aproximei da janela e olhei para a cidade que tinha sido meu lar por tanto tempo. Madrid brilhava sob o céu noturno, alheia à minha dor, à minha raiva, à minha transformação. Meu telefone vibrou mais uma vez. Desta vez era uma mensagem da empresa em Barcelona. Podemos agendar uma videoconferência para amanhã às 10, Éssero? Olhei meu reflexo no vidro da janela. A mulher que me devolvia o olhar não era a mesma que tinha saído do apartamento de Samuel naquela tarde. Era alguém mais forte, mais decidida. Sim, respondi.
Estarei disponível às 10h. Depois, abri minha lista de contatos e, um por um, comecei a bloquear todos que me conectavam à minha vida anterior. Samuel, Lucia, os amigos em comum, até alguns familiares que sabia que tomariam o lado deles. Era hora de recomeçar, e desta vez seria sob meus próprios termos. Às 9h45 da manhã, estava em frente ao espelho do hotel, ajustando minha blusa e conferindo o meu maquiagem pela 10ª vez. Dormi apenas 3 horas, mas o corretivo fez milagres, escondendo as olheiras. A mulher no espelho parecia profissional, competente, segura. Tudo o que eu não me sentia por dentro. Meu telefone amanheceu com 50 chamadas perdidas e dezenas de mensagens. Ignorei todas. Em vez disso, me concentrei em revisar minha apresentação para a videoconferência com o grupo catalão, a empresa de Barcelona. Às 9h55, meu laptop estava perfeitamente posicionado, com o fundo da minha suíte de hotel cuidadosamente organizado para parecer um espaço de trabalho profissional. Às 9h59, respirei fundo e me preparei para o que poderia ser o momento decisivo da minha nova vida. A chamada começou pontualmente às 10h. Bom dia, senhorita Ruiz. A voz de Carmen Vidal, diretora de Recursos Humanos, soava calorosa, mesmo através da tela. Estamos felizes que tenha conseguido coordenar esta reunião com tão pouca antecedência. O prazer é meu, respondi, grata por minha voz soar firme. Estou muito interessada em saber mais sobre a posição. Excelente. Carmen sorriu. Permita-me apresentar Miguel Ángel Ferrer, nosso diretor criativo, e Laura Campos, diretora de marketing internacional. 2 janelas se abriram na minha tela, mostrando um homem de meia-idade com óculos de designer e uma mulher elegante com cabelo platinado. O portfólio dela nos impressionou muito, começou Miguel Ángel. Especialmente a campanha que desenvolveu para o Grupo Empresarial Madrid. Foi inovadora. Meu estômago se revirou. Aquela campanha tinha sido desenvolvida enquanto eu trabalhava na empresa de Samuel. Foi o projeto onde ele conheceu Lucia. Obrigada, consegui dizer, mantendo a compostura. Mas preciso esclarecer algo. Já não sou associada ao Grupo Empresarial Madrid. Sabemos, interrompeu Laura com um sorriso conhecedor. Na verdade, essa é uma das razões pelas quais estamos interessados em você. Buscamos alguém que possa trazer uma perspectiva fresca, sem amarras às formas tradicionais de fazer as coisas. Durante a próxima hora, discutimos projetos, ideias e expectativas. A cada minuto que passava, sentia minha confiança crescer. Isso era o que eu queria fazer. Não era a noiva de Samuel, nem a filha obediente que aceitaria um casamento arranjado. Eu era Andrea Ruiz, profissional de marketing, com ideias próprias e uma visão única. Tem um detalhe mais, disse Carmen ao final da reunião. O posto requer uma realocação imediata para Barcelona. Seria um problema? De jeito nenhum, respondi sem hesitar. Na verdade, estou pronta para começar quando vocês acharem necessário. Os 3 trocaram olhares pelas telas. Nesse caso, Laura sorriu. O que acha de começar na próxima segunda-feira? Meu coração deu um salto. Segunda-feira? Em 4 dias? Entendemos que é precipitado, interveio Miguel Ángel. Mas temos um projeto importante começando na próxima semana, e seu perfil seria perfeito para liderá-lo. Pensei no meu apartamento compartilhado com Samuel, nas minhas coisas ainda por empacotar, na vida que estava deixando para trás. Depois pensei em Barcelona, no que estava pela frente. O vídeo viral da sua proposta, as fotos de Lucia, todas as mentiras. Segunda-feira é perfeito, disse com determinação. Depois de finalizar a chamada, fiquei olhando a tela em branco por vários minutos. Eu tinha conseguido. Tinha um novo trabalho, uma nova cidade, uma oportunidade real de começar de novo. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Lucia. Andrea, por favor, precisamos conversar. As coisas não são como você pensa. Samuel está destruído. Não dormiu a noite toda. Antes que eu pudesse terminar de ler, outra mensagem entrou. Desta vez era de Samuel. Meu amor, sei que você está magoada, mas não pode simplesmente desaparecer assim. Nós temos uma vida juntos. 7 anos não podem ser apagados de um dia para o outro. Com as mãos tremendo, mas decididas, abri meu e-mail e comecei a escrever. Estimada Carmen, agradeço imensamente a oportunidade e confirmo minha disponibilidade para começar na segunda-feira. No entanto, gostaria de saber se existe a possibilidade de a empresa me ajudar a conseguir um alojamento temporário em Barcelona enquanto me estabeleço. Enquanto escrevia, minha mente vagava para o futuro. Como seria minha vida em Barcelona? Quem seria eu sem a sombra de Samuel? Sem as expectativas dos meus pais? Meu telefone tocou novamente. Era minha mãe. Andrea, seu pai está furioso. Diz que se você rejeitar o casamento arranjado, ele vai te deserdar. E Samuel ainda está aqui. Ele diz que não vai embora até que você fale com ele. Respirei fundo antes de responder. Mamãe, acabei de aceitar um trabalho em Barcelona. Começo na segunda-feira. O quê? Mas Andrea, como você... Não, mãe.
A pergunta é como eu pude não ter feito isso antes. Como pude deixar que todo mundo decidisse minha vida por mim durante tanto tempo? Mas filha, diga ao papai que ele pode ficar com a herança dele. E diga ao Samuel que, se ele aparecer em casa de novo, vou chamar a polícia. Acabou, mãe. Acabou ser a filha perfeita, a noiva compreensiva, a mulher que todo mundo quer que eu seja. É hora de ser eu mesma. Depois de desligar, me permiti um momento de pânico. O que eu estava fazendo? Estava realmente pronta para deixar tudo para trás, para começar de novo em uma cidade desconhecida? Meu reflexo no espelho do hotel me devolveu o olhar. Havia algo diferente nos meus olhos. Um brilho de determinação que eu não via há anos. Talvez nunca. Abri meu laptop novamente e comecei a procurar empresas de mudança. Não precisava levar tudo. Na verdade, quanto menos, melhor. Era hora de começar do zero. Meu telefone vibrou mais uma vez com um e-mail de Carmen. Querida Andrea, claro, podemos ajudá-la com o alojamento temporário. Na verdade, temos um apartamento corporativo disponível no centro de Barcelona. Você gostaria de vê-lo por videoconferência esta tarde? Sorri enquanto respondia afirmativamente. A cada passo que dava, me afastava mais da minha vida antiga e me aproximava da nova Andrea. Uma Andrea que não precisava da aprovação de ninguém. Uma Andrea que tomaria suas próprias decisões. Uma Andrea que, pela primeira vez na vida, era verdadeiramente livre. Na sexta-feira de manhã, 3 dias antes de começar minha nova vida em Barcelona, voltei ao apartamento que eu compartilhava com Samuel. Escolhi deliberadamente um horário em que sabia que ele estaria no trabalho. O que eu não esperava era encontrar Lucia me esperando na porta. Andrea, ela disse, levantando-se do chão onde estava sentada. Seu maquiagem impecável. Não podia esconder as olheiras sob os olhos. Por favor, precisamos conversar. Olhei para ela, observando detalhes que antes não tinha percebido. Ela usava um colar que eu reconheci. Era o presente de aniversário que eu dei a Samuel no ano passado. Um presente que eu tinha perdido misteriosamente meses antes. Não temos nada para conversar, respondi, inserindo a chave na fechadura. Só vim pegar minhas coisas. Você não entende. A voz dela falhou. Samuel, ele não é o que você pensa. Nada disso é o que você pensa. Parou de falar quando me detive com a mão ainda na chave. Ah, não? Então me explica. Me explica por que meu namorado de 7 anos está planejando se casar com você. Me explica por que você está usando meu colar de aniversário. Me explica por que cada presente que ele me trazia era, na verdade, algo que você gostava, Lucia. Lucia empalideceu. Como você sabe? Eu ri amargamente enquanto abria a porta. Porque não sou burra, Lucia. Só fingi ser por tempo demais. O apartamento estava exatamente como eu havia deixado 2 dias antes, exceto por um detalhe. Sobre a mesa de jantar havia um enorme buquê de rosas vermelhas e uma caixa de chocolates. Meus favoritos. Os verdadeiros, não os que Lucia gostava. Ele trouxe isso hoje de manhã, disse Lucia, seguindo-me para dentro. Ele tem estado destruído esses dias. Não come, não dorme. Que consideração da sua parte. Preocupar-se tanto com ele, respondi, começando a tirar minhas coisas do armário. Suponho que é assim que uma futura esposa deve agir. Eu não vou casar com ele, gritou ela de repente. Parei, com uma blusa meio dobrada nas mãos. O vídeo, a proposta, tudo foi uma mentira? Lucia se deixou cair no sofá, lágrimas escorrendo pelo rosto. Samuel me pediu para fingir, disse ela, a voz falhando. Ele disse que precisava fazer parecer que estava em um relacionamento sério com alguém mais. Por que ele faria isso? Perguntei, embora uma parte de mim já começasse a entender. Por você, respondeu uma voz à porta. Me virei para encontrar Samuel lá, parado. Seu traje, normalmente impecável, estava amassado. O rosto sem fazer a barba, parecia que ele tinha envelhecido anos em apenas alguns dias. Seus pais, continuou ele entrando no apartamento. Eles me ameaçaram com algumas irregularidades na empresa, se eu não me afastasse de você. Queriam que você se casasse com o filho dos Ramírez. Era parte de um acordo comercial maior. Você está mentindo, sussurrei, mas minha voz não tinha convicção. Por que você acha que eles insistiram tanto no casamento arranjado? Samuel deu um passo em minha direção. Por que você acha que seu pai ficou tão irritado quando soube que você ia para Barcelona? Não consegui mais negar. Balancei a cabeça e recuei até bater contra a parede. Isso não faz sentido, disse eu quase em um sussurro. Andrea. Lucia se levantou do sofá. Samuel me pediu ajuda porque precisava que seus pais acreditassem que ele estava seguindo em frente. O vídeo, as fotos, tudo foi planejado para que eles vissem. E o colar? Perguntei, minha voz tremendo. E os presentes? Precisávamos que fosse convincente.
respondeu Samuel, passando a mão pelo cabelo. Seus pais têm informantes em todo lugar. A gente tinha que fazer parecer real. E você não pensou? Não sei. Me contar a verdade? Perguntei, a voz subindo até se tornar um grito. Preferiu deixar eu acreditar que estava me enganando, que estava me traindo. Eu tentei te proteger, Andrea. Samuel bateu na parede ao meu lado, fazendo-me saltar. Se seus pais descobrissem que ainda estávamos juntos, eles teriam destruído tudo pelo que eu trabalhei. Tudo o que construí para o nosso futuro. O nosso futuro. As lágrimas caíam livremente do meu rosto. Que futuro, Samuel? Um baseado em mentiras? Em manipulação? Andrea, por favor. Ele deu mais um passo em minha direção. Tudo o que eu fiz, fiz por nós. Você fez por você. Gritei, empurrando-o mentalmente. Porque você é um covarde que preferiu mentir e manipular do que enfrentar a verdade. Seus pais? Ele começou. Meus pais não são desculpa. Gritei, toda a raiva e dor dos últimos dias explodindo de uma vez. Você poderia ter me dito a verdade. Poderia ter confiado em mim. Poderia ter me deixado decidir por mim mesma. Como você está decidindo agora? Perguntou ele com a voz endurecendo. Fugindo para Barcelona, deixando tudo o que construímos? Não estou fugindo. Respondi, erguendo a cabeça. Eu realmente te amei. Mas isso foi um mal-entendido. Não, Lucia, isso não foi um mal-entendido. Foi uma traição. Não só de Samuel, mas de todos. Dos meus pais, de vocês dois. Todo mundo decidiu que sabia o que era melhor para mim. Todo mundo decidiu que eu não era forte o suficiente para lidar com a verdade. Me movi em direção ao armário e continuei pegando minhas coisas. Minhas mãos tremiam, mas minha determinação era firme. Sabe o que é o pior, Samuel? Disse enquanto fechava minha mala. É que se você tivesse me dito a verdade desde o começo, eu teria lutado com você. Eu teria enfrentado meus pais, quem fosse necessário. Porque é isso que você faz quando ama alguém. Você confia na pessoa. A gente ainda pode consertar isso, suplicou ele, se aproximando novamente. Podemos enfrentá-los juntos. Agora, eu posso explicar tudo para eles. Não há nada de explicar, o cortei. Você já demonstrou quem realmente é, alguém que prefere viver na mentira do que lutar pela verdade. Andrea, por favor. Lucia tentou segurar minha mão. Ele só queria te proteger. Ela tentou. Me soltei bruscamente. E você também queria proteger quando estava me humilhando na frente de todo mundo? Eu fiquei sem palavras. Exato. Assenti. Todos jogaram seu papel perfeitamente nessa farsa. Todos, exceto eu, a idiota que acreditava no amor verdadeiro. Peguei minha mala e fui em direção à porta. Samuel se colocou no meu caminho. Você não pode ir embora assim. A voz dele quase soou como um pedido. Eu te amo, Andrea. Tudo o que eu fiz foi por amor. Não, Samuel, o interrompi. O amor não mente. O amor não destrói a confiança de quem diz que ama. E quanto aos seus pais? Ele mudou de tática, como se tentasse me atingir de outra forma. Vai deixar eles se saírem com a deles? Me detive na porta e me virei para olhá-lo pela última vez. Meus pais vão aprender que não podem mais me controlar. E você, Samuel, vai aprender que perdeu a única coisa genuína na sua vida por não ter coragem de lutar por ela. Andrea? Começou ele, mas levantei a mão pedindo silêncio. Adeus, Samuel. Espero que toda essa mentira elaborada tenha valido a pena. Que sua empresa e sua reputação te mantenham aquecido à noite, porque eu já não vou estar aqui para fazer isso. Saí do apartamento sem olhar para trás, ignorando os chamados de ambos. No elevador, peguei meu telefone e marquei um número. Papai, sim, sou eu. Sei tudo sobre o seu pequeno acordo com os Ramírez e sobre as ameaças que fez a Samuel. Não quero ouvir suas explicações. Só estou ligando para dizer que acabou. Seu controle sobre a minha vida, suas manipulações, tudo. Eu vou para Barcelona. E nem você, nem ninguém, vai me impedir. Desliguei antes que ele pudesse responder e bloqueei o número dele. Depois, fiz o mesmo com o número da minha mãe, de Samuel e de Lucia. Enquanto o táxi me levava para o hotel, dei uma última olhada no prédio que havia sido meu lar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram de tristeza, eram de libertação. Meu telefone tocou mais uma vez. Era Carmen, de Barcelona. Andrea, o apartamento está pronto para você. Queremos adiantar sua chegada. Podemos te ter. Aqui amanhã mesmo, sorri ao responder. Sim, por favor, quanto antes melhor. Era hora de deixar Madrid e todas as suas mentiras para trás. Barcelona me aguardava, e com ela a oportunidade de finalmente ser eu mesma. Barcelona me recebeu com um amanhecer espetacular. Do balcão do meu novo apartamento no Le Chample,
Eu observava o sol dourando as torres da Sagrada Família. Era meu primeiro domingo na cidade, e em menos de 24 horas começaria minha nova vida profissional. Meu telefone vibrou com uma mensagem, de um número desconhecido. Era minha mãe, usando o telefone de uma amiga. Seu pai está no hospital. O estresse da sua partida provocou um infarto leve. Minhas mãos tremeram ao ler a mensagem. Era o tipo de notícia que, há uma semana, teria me feito correr de volta para Madrid. Mas agora, diga a ele que eu desejo uma pronta recuperação. Respondi secamente. E diga também que a manipulação emocional já não funciona mais comigo. Bloqueei o número e voltei a olhar a cidade. As ruas começavam a ganhar vida sob o sol da manhã. Turistas, locais, todos se misturando. Em uma sinfonia urbana que nada tinha a ver com o Madrid que eu havia deixado para trás. O interfone tocou, me fazendo saltar. Era Carmen, minha nova chefe, com uma caixa de doces e 2 cafés. Bom dia! Ela sorriu. Pensei que poderíamos tomar um café juntas antes do seu primeiro dia amanhã. A convidei para entrar, agradecida pela distração. Carmen tinha aquele tipo de presença que preenchia a sala sem ser excessiva. Ela se movia com a confiança de quem construiu seu caminho sem pedir desculpas. Então, disse ela, enquanto se sentava à minha mesa. Como está se adaptando? Bem, acho. Respondi, embora minha voz traísse minha insegurança. Carmen me observou por um momento antes de falar. Sabe, quando li seu currículo, vi algo... Mais do que uma profissional competente, eu vi alguém à beira de uma transformação. Dá para notar. Ela tentou sorrir, mas saiu mais como uma careta. Querida, todas nós já passamos por isso. Ela deu um gole no café. Aquele momento em que você decide que não vai mais viver a vida que os outros desenharam para você. De repente, as lágrimas ameaçaram cair. Essa manhã minha mãe me escreveu. Meu pai está no hospital. Você vai voltar? A pergunta dela foi suave, sem julgamento. Eu não respondi, surpresa com minha própria firmeza. Não, dessa vez não. Bem, Carmen assentiu com aprovação. Porque eu tenho grandes planos para você. Ela tirou um tablet da bolsa e começou a me mostrar apresentações de projetos enquanto falava sobre campanhas e estratégias. Percebi que seu entusiasmo era contagiante. Pela primeira vez em dias, eu me senti realmente empolgada com o futuro. O resto do domingo passou num borrão de planejamento e preparação. Carmen não era apenas minha chefe. Estava se tornando uma mentora, mostrando um tipo de liderança, feminina que eu nunca tinha visto em Madrid. Naquela noite, enquanto organizava minha roupa para o dia seguinte, meu telefone vibrou novamente. Era um e-mail de Samuel. Meu amor, não posso deixar que termine assim entre nós. Estou em Barcelona. Preciso te ver, por favor. Me dê uma chance de te explicar tudo pessoalmente. Estou no Hotel Arts, quarto 1504. Amo você, Samuel. Meu coração acelerou, mas não da mesma forma que costumava acontecer quando eu via o nome dele. Desta vez, era diferente. Era raiva. Reenviei o e-mail para Carmen. Lembra quando você me perguntou se eu estava pronta para liderar a apresentação de amanhã? Minha resposta é sim. Na verdade, tenho algumas ideias que gostaria de discutir com você. Enquanto esperava a resposta dela, me olhei no espelho do banheiro. A mulher que me olhava de volta não era a mesma que chegou a Barcelona 2 dias antes. Havia algo diferente no meu olhar, na minha postura. Meu telefone tocou. Era Carmen. Perfeito, a sala de reuniões é sua às 9h. Mostre a eles quem você é. Sorri e comecei a trabalhar na minha apresentação. As horas passaram voando, enquanto eu refinava cada detalhe, cada argumento. Quando finalmente fui para a cama, já passava da meia-noite. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer. Me vesti com um terno preto que tinha comprado no dia anterior. Não queria levar nada da minha vida anterior para essa apresentação. Enquanto me maquiava, lembrei de todas as vezes que minimizei minhas conquistas para não ofuscar Samuel. Todas as vezes que rejeitei oportunidades para não complicar nossa relação. O táxi me deixou em frente ao prédio do grupo catalã exatamente às 8h30. No elevador, encontrei Laura, a diretora de marketing internacional. Carmen me contou que você vai tomar a iniciativa hoje. Ela sorriu. Estamos todos ansiosos. Não me decepcione. Não se preocupe. Respondi, com uma confiança que estava começando a sentir como genuína. A sala de reuniões foi se enchendo gradualmente. Executivos, diretores, todos os pesos pesados da empresa. Carmen me fez um sinal com os olhos enquanto eu conectava a apresentação. Às 9h em ponto, as portas se abriram mais uma vez. Meu coração parou por um segundo. Samuel estava lá, na porta, com seu terno impecável e uma expressão de choque total no rosto. Carmen se levantou. Ah, Sr. Ramírez, que bom que o senhor pôde se juntar a nós.
Suponho que já conheça a Andrea, nossa nova diretora de estratégia digital. A cor sumiu do rosto de Samuel. Diretora de... Sim. Eu o interrompi com uma voz firme e profissional. Na verdade, a minha apresentação de hoje é sobre como vamos revolucionar a presença digital do Grupo Catalã. Por favor, tomem assento. Samuel se deixou cair numa cadeira, ainda me olhando como se estivesse vendo um fantasma. Eu, por minha vez, nunca me senti tão viva. Durante a próxima hora, apresentei minha visão para o futuro digital da empresa. Cada ponto, cada estratégia era uma afirmação da minha competência profissional. Cada vez que meus olhos se cruzavam com os de Samuel, via a realização estampada no rosto dele. Essa não era a Andrea que ele conhecia. Quando terminei, a sala explodiu em aplausos. Carmen foi a primeira a me parabenizar, seguida pelo resto da equipe executiva. Samuel ficou parado na cadeira, imóvel. Impressive presentation, Miss Ruiz. Ele finalmente disse com a voz mal contida. Podemos conversar em particular? Desculpe, Sr. Ramírez. Respondi com um sorriso profissional. Eu tenho uma reunião de acompanhamento com minha equipe. Talvez em outra ocasião. Enquanto saía da sala de reuniões, cercada pelos meus novos colegas que discutiam entusiasmados minhas propostas, senti o olhar de Samuel cravado nas minhas costas. Mas pela primeira vez, não me importei. Naquela noite, sentada no meu balcão com uma taça de vinho, recebi uma última mensagem dele. Não fazia ideia de quem você realmente era. Me desculpe por ter te mantido à sombra todo esse tempo. Não respondi, não havia necessidade. A Andrea que ele conheceu não existia mais. No lugar dela havia uma mulher nova, mais forte, mais segura. Uma mulher que já não precisava da validação de ninguém além da sua própria. Barcelona brilhava sob a luz da lua e com ela, meu futuro também brilhava. Claro, radiante e completamente meu. Um ano depois, o salão de eventos do Hotel BU Barcelona estava lotado. Executivos, empresários e personalidades do mundo do marketing digital se misturavam enquanto aguardavam o início da cerimônia de premiação. Eu observava tudo de um canto tranquilo, segurando uma taça de champanhe que mal havia provado. E o prêmio de campanha digital do ano vai para... Grupo Catalã, pelo seu revolucionário renascimento digital. Os aplausos preencheram a sala, enquanto eu me dirigia ao palco. Meu vestido vermelho, um que eu mesma escolhi e que representava exatamente quem eu era agora, brilhava sob as luzes. Este momento, esta vitória, era completamente minha. Obrigada. Comecei meu discurso, minha voz firme e clara. Há um ano cheguei a Barcelona em busca de um novo começo. O que encontrei foi muito mais. Encontrei a minha verdadeira voz. De onde eu estava no palco, vi Carmen sorrindo orgulhosamente. Ao lado dela estava Laura, que se tornou uma mentora. Invaluável. E ali, na última fila, estava Samuel. Não fiquei surpresa de vê-lo. Afinal, o Grupo Empresarial Madrid era um dos patrocinadores do evento. O que me surpreendeu foi minha própria reação. Absolutamente nada. Nem dor, nem raiva, nem nostalgia. Era simplesmente mais um rosto na multidão. Esta campanha, continuei, trata sobre o poder da transformação. Sobre como as crises podem se tornar oportunidades quando ousamos ser autênticos. Meu telefone vibrou no meu pequeno bolso. Era uma mensagem da minha mãe. Seu pai e eu estamos assistindo a transmissão ao vivo. Estamos tão orgulhosos de... Você, filha. Nos perdoe por não termos visto antes o seu verdadeiro potencial. Sorri levemente. Nossa relação havia mudado drasticamente no último ano. Depois de meses de distanciamento, finalmente tivemos uma conversa honesta. Expliquei como as manipulações e o controle deles me afetaram, e pela primeira vez na minha vida, eles realmente me ouviram. O sucesso não se trata apenas de números e estratégias. Continuei, minha voz carregada de emoção contida. Trata-se de ser corajoso o suficiente para quebrar padrões, para desafiar expectativas, para ser quem você realmente é. Vi Lucia entre o público, agora trabalhando para uma agência concorrente. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Ela assentiu levemente, um gesto de reconhecimento e talvez de desculpas. Eu retribuí com um pequeno sorriso. Já não havia mais ressentimento. Este prêmio não é só meu, continuei. É de toda a equipe do Grupo Catalã, que me deu a liberdade de sonhar grande. É das minhas mentoras, que me mostraram que a liderança feminina não precisa seguir modelos pré-estabelecidos. Fiz uma pausa, deixando que minhas palavras seguintes tivessem o peso que mereciam. E é também de todas as mulheres que estão lutando para encontrar sua própria voz, que estão aprendendo que o amor próprio não é egoísmo, que a ambição não é um defeito, e que o nosso valor não depende da validação de ninguém. Os aplausos foram ensurdecedores. Vi várias mulheres na plateia enxugando discretamente as lágrimas. Até Carmen, sempre tão contida, parecia emocionada.
Entre o público, 2 pessoas chamaram minha atenção. Samuel, sentado na última fila, e Alejandro, meu noivo, estava na primeira fila, junto a Carmen. A ironia do destino não passava despercebida. Aquele casamento arranjado, que no início parecia mais uma prisão, havia se tornado uma das minhas maiores fontes de apoio. Alejandro, ao contrário de Samuel, nunca tentou me controlar ou me limitar. Desde nossa primeira conversa, quando contei meus planos de me mudar para Barcelona, sua resposta me surpreendeu. Uma mulher com ambição e determinação como você é exatamente o que eu busco em uma companheira de vida. Durante o último ano, enquanto eu construía minha carreira em Barcelona, Alejandro se tornou meu porto seguro. Não porque eu precisasse dele, mas porque decidimos construir algo juntos, nos nossos próprios termos. Após a cerimônia, durante a recepção, Samuel se aproximou de mim. Ele usava o mesmo tipo de terno caro que costumava usar em Madrid, mas havia algo diferente nele. Ele parecia menor, menos imponente. Parabéns, disse ele com a voz cautelosa. Seu discurso foi impactante. Obrigada, respondi, com a educação profissional de sempre. O anel de noivado brilhando na minha mão enquanto eu segurava a taça. Vejo que você continua com o casamento arranjado, comentou ele olhando para o anel. Não corrigi. Apenas sorri, tranquila. Eu sigo com um homem que me mostrou que o amor verdadeiro não controla nem manipula. Ele só apoia e cresce junto. Nesse momento, Alejandro se aproximou e colocou suavemente a mão nas minhas costas. Não como um gesto possessivo, mas como um de companheirismo. Samuel, né? Perguntou ele com a mesma cortesia profissional. A Andrea me falou de você. Obrigado. Samuel parecia confuso. Se você não tivesse tentado controlar a vida dela, explicou Alejandro, talvez ela nunca tivesse descoberto a força verdadeira que tem. E eu não teria o privilégio de me casar com essa mulher extraordinária. Lá de meu balcão em Barcelona, vendo a cidade brilhar sob meus pés, sorri para a mensagem de Carmen sobre a expansão para Milão. Alejandro, que estava na cozinha preparando café, apareceu no balcão. Boas notícias? Perguntou ele, me entregando uma xícara. A Milano Digital quer que eu lidere a expansão europeia, respondi. Vai significar muito trabalho. Significa que você é extraordinária, ele completou com um sorriso. Quando começamos? Posso gerenciar o escritório de Madrid de qualquer lugar, falei olhando para ele com gratidão. Este homem, que meus pais tinham escolhido por questões empresariais, acabou sendo o parceiro que o destino preparou para mim. Não porque ele me completasse, mas porque ele me permitia ser completa por mim mesma. Sabe o que é mais irônico? Disse, olhando para a cidade. Quando meus pais arranjaram esse casamento, eu achei que era só mais uma maneira de me controlar. Nunca imaginei que seria meu bilhete para a liberdade. Não foi o casamento arranjado, respondeu ele, beijando minha testa. Foi sua decisão de ser fiel a si mesma, acontecesse o que acontecesse. Eu assenti, sabendo que ele estava certo. O prêmio brilhava sob a luz da lua, ao lado dos nossos convites de casamento. Uma boda que celebraríamos do nosso jeito, não como um contrato empresarial, mas como a união de 2 pessoas que escolheram caminhar juntas, respeitando a independência uma da outra. A Andrea, que chegou a Barcelona, buscando escapar, encontrou muito mais do que um refúgio. Encontrou sua voz, sua força e, surpreendentemente, um amor que não exigia que ela fosse menos para que o outro brilhasse mais. E essa foi a vitória mais doce de todas.